Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la? Para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. É isso que nós deveríamos fazer na nossa vida espiritual quanto às virtudes humanas, que são o fundamento das virtudes sobrenaturais. Sem aquelas, as virtudes sobrenaturais não têm um terreno fértil onde elas podem se desenvolver. E então é por meio dessas virtudes humanas que nós podemos ser verdadeiramente cristãos, completos. E as virtudes humanas são o assunto principal desse livro. Em 50 capítulos, o autor considera várias virtudes, a conexão dela com as demais, o modo de praticá-las nas nossas múltiplas circunstâncias diárias. E o livro se encerra com um capítulo sobre a caridade, que é a plenitude de todas as virtudes. Na primeira parte, o autor fala do mistério da encarnação. Jesus, sendo a luz do mundo, o homem perfeito, o mestre de toda a humanidade, ao se encarnar, ele divinizou toda a nossa realidade terrena. E é na vida de Jesus, na pessoa dele, que nós encontramos o sentido da nossa própria existência, de todos os nossos atos, das nossas palavras. E é importante lembrar que a palavra de Deus nunca é sem um propósito. Deus nunca diz palavras sem sentido, nunca tem ações sem sentido. Palavra aqui se referindo não só à palavra de Deus, necessariamente, né, a Sagrada Escritura, mas tudo que ele faz, tudo que Deus faz também é a palavra de Deus. E nada do que ele diz, do que ele fala, pode ser sem sentido, pode ser vazio. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. E sendo Jesus a palavra de Deus, absolutamente tudo que ele fez, tudo que ele disse, nos interessa, nos serve de orientação. Tudo que ele fez foi um bem, foi um dom, né? Ele passou fazendo bem, como o próprio título do livro diz. E esse bem não foi só nos milagres, nas coisas extraordinárias, mas no trabalho dele como carpinteiro, nos momentos que ele passava com os amigos, nas andanças dele com os discípulos pela Palestina. Tudo era um bem, tudo era um dom. E seria muito bom que nós olhássemos para a pessoa de Jesus e aprendêssemos dele a transformar todas as nossas ações, todas as nossas palavras também num bem, que tudo isso também fosse um dom. Ora, é para isso que fostes chamados. Também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Então, aqui no Passou Fazendo Bem, o autor Francisco Fernandes Carvajal, ele fala de como nós podemos criar um contexto, um ambiente, né, na nossa vida diária, em que essas virtudes humanas nasçam e floresçam, se desenvolvam cada vez mais. E é justamente olhando para a pessoa de Jesus, por meio de uma relação pessoal com ele, que nós aprenderemos a agir, a falar, sempre com base nesse amor que ele próprio era e que ele empregava em todas as suas ações e todas as suas palavras.